Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Talks Estadão Media Marketing, um podcast que quer ser um espaço para um bate-papo com marcas, com executivos de grandes empresas. E aqui, nessa mesa, a gente discute negócios, tendências e também inovação. Eu sou a Rita Lizauskas, sou jornalista e ao lado do meu companheiro Igor Ribeiro, que é editor de mídia e marketing do Estadão, a gente vai conduzir mais uma conversa. E nessa primeira temporada, você já notou, a gente está focado em mulheres que estão transformando o mercado e também moldando o presente e o futuro da comunicação, certo, Igor? É isso aí, Rita. E hoje a gente está aqui com a Renata Gomide, do Grupo Boticário. Obrigado por aceitar nosso convite, Renata. Rita, Igor, um prazer enorme estar aqui. Estadão tão parceiro de todos nós, faz parte da nossa vida e super parceiro do Grupo Boticário. Obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso. Obrigado a gente. A Renata é vice-presidente de marketing e está celebrando uma década de Grupo Boticário, onde começou à frente da construção da marca Eudora em 2020 e liderou a unidade de negócios de Quem Disse Berenice. No ano seguinte, ocupou a posição de diretora executiva de branding e comunicação de todas as marcas de consumo do grupo, chegando a VP em 2022. Anteriormente, esteve por 14 anos no Grupo Pão de Açúcar e Renata é formada em administração pela FAAP, em marketing pela ESPM e tem MBA em gestão estratégica de negócios pela FGV. Ela foi eleita profissional de marketing do ano pelo Propmark em 2022 e conquistou o mesmo título em 2024 pelo Caboré, que é um dos prêmios mais reconhecidos do mercado de comunicação brasileiro. Renata, conta para nossa audiência. A gente pensa em Boticário, é esse guarda-chuvão, né? O que tem embaixo? Muitas vezes as pessoas não têm essa clareza, esse conhecimento. Conta pra gente, o que tem debaixo desse guarda-chuva Boticário? Legal, muito boa a pergunta, né? Eu acho que a gente vem construindo há 15 anos o Grupo Boticário, um pouco mais de 15 anos o Grupo Boticário, que é composto, né, é um grande ecossistema de beleza formado por mais de 60 marcas. Então, quando a gente olha, tem as Master Brands, que são, né, Boticário, Quem Disse Berenice, Eudora, Vult, Dr. Jones, Australian Gold, e dentro das marcas a gente tem algumas submarcas, então a gente totaliza mais de 60 marcas do grupo. A gente atua em todos os canais, então a gente atua na venda direta, nas lojas proprietárias, no marketplace, no B2B, então farmácias e perfumarias, e também jogamos em todas as categorias. Então eu brinco, quem gosta de marca e beleza tá no playground certo, porque eu acho que tem bastante oportunidade e a gente vem construindo uma jornada com bastante intenção da gente conseguir oferecer essa cesta de beleza para todos os consumidores brasileiros. E se a gente abrir ali a minha necessaire que está na bolsa, com certeza a gente encontra alguma coisa aí que é desse guarda-chuva. Eu tenho certeza, eu brinco que a nossa ambição é permear, né, a necessaire de todas as pessoas, o banheiro de todas as pessoas. Mas sim, a gente, né, é bastante um trabalho de uma jornada bastante consistente aqui, que a gente vem aumentando a nossa participação na necessaire das pessoas nos últimos anos. E esse é um mercado gigante, né, Renata? O Brasil, segundo o dado da Euromonitor, é o terceiro maior mercado de beleza do mundo. E segundo a associação do setor, né, das indústrias do setor, girou no ano passado 27 bilhões de dólares no Brasil. Como é que é para vocês estar dentro desse mercado, né, em termos de desafios de competitividade? Conta pra gente um pouco disso. E outra coisa, né, somos o terceiro porque somos muitos ou porque nos preocupamos com beleza? Porque nos preocupamos muito com beleza, né? A gente brinca que a gente era o quarto, agora assumiu a terceira posição, né? O Japão caiu um pouco aqui, mas a verdade é que as brasileiras, né, acho que o consumidor de uma maneira geral, mas especificamente mais a brasileira, tem uma preocupação muito grande com a beleza, né? Então, quando a gente vê a penetração das nossas categorias de perfumaria, por exemplo, ela é maior do que quase a maioria dos mercados, né? Toda a parte de hair também, de cabelos, muito forte, 90%, 97% de penetração, então são números altíssimos. Porque tem um comportamento, o brasileiro toma mais banho, né? A gente vai ver, toma em média 2 banhos por dia, vai no salão de beleza 2 vezes por semana, na média. Então, de fato, a gente consome muito produto de beleza. Além disso, é um mercado muito resiliente, né? Então, a gente fala, quando a gente olha para trás, né, no filme, vê os momentos de crise, é um momento também da pessoa, né, tá vivendo um contexto super difícil. E você comprar um creme, você comprar um shampoo, isso, de alguma maneira, é um lugar do autocuidado. Então, o setor é um setor bastante resiliente, mesmo nos momentos de crise, ele
continua crescendo, e é bastante interessante ver como acaba entrando na cesta de uma maneira bastante profunda, né? E o Brasil ensina muita coisa, né? A gente vê marcas aí aprendendo muito com a forma com que a gente constrói beleza, produto aqui no país. Mas tem muita competição, né, nesse mercado. Como é que vocês fazem para achar ali o nicho de vocês e se manter relevante, se manter importante? Eu diria, Rita, a primeira é a consistência, né? Apesar da competitividade, acho que a gente vem construindo ao longo do tempo. A marca Boticário tem 47 anos, né? As outras marcas têm menos, né? Tem 15 a 17, mas a marca tem 47 anos. E acho que quando você constrói uma marca forte, que de alguma maneira entra de uma maneira bastante profunda na relação com os consumidores, e não só na venda de produto, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais de marca, de comunicação, mas você faz parte da vida dessa consumidora, independente do contexto de mercado e dos novos entrantes, você cria uma conexão com o seu consumidor. Então, acho que é a consistência e um olhar de inovação, um olhar de vanguarda muito grande. Então, a gente tem uma verdadeira obsessão de dominar o entendimento do consumidor e transformar isso para uma estratégia muito clara de como é que a gente vai surpreender, como é que a gente vai trazer o que tem de melhor, né? Estávamos falando de parceiros aqui, os nossos parceiros que nos ajudam a entregar a melhor tecnologia. Então, você tem que estar antenado ao que está acontecendo com o consumidor e principalmente no mundo. Então, o que eu vou trazer de novo em cabelo? Né? Qual é a próxima tendência de maquiagem? E é interessante que ao longo do tempo a gente vem capturando ainda mais forte com o próprio consumidor. Eu acho que esse boom de redes sociais fez com que a gente tivesse mais oportunidade de ouvir, ler, né, esses dados do que o consumidor está falando, né, quais são os problemas hoje da mulher com cabelo, da mulher com a pele dela, o tema da menopausa, que hoje a gente já consegue entender muito profundamente o que acontece com a mulher na menopausa, e transformar isso em estratégia. E aí você precisa ter consistência, entendimento e agilidade para trazer o produto na hora certa, né? Então, acho que competitividade no final do dia para nós é bom, porque nos faz ainda ser melhor, né? E buscar estar sempre à frente dos demais competidores. É isso que a gente vem buscando e tendo sucesso ao longo dos últimos anos. E nesses 47 anos de história, Renato, uma coisa que o Boticário, o Grupo Boticário construiu, que é muito impressionante, né? Você falou em parceiros, a importância de parceiros, você construiu uma rede de franqueados enorme, né? Uma das maiores do Brasil, que também, enfim, colabora muito para direcionar o negócio de vocês. Vocês tiveram uma convenção há pouco tempo, né, dos franqueados. Queria que você contasse um pouco, então, de como funciona orquestrar, né, essa rede tão grande aí de parceiros que são os pontos de venda ali em todo o Brasil. Legal. Primeiro tem um ponto que é legal dividir, que é a essência do grupo, né? Acho que o fundador, o Miguel e o Arthur, sempre falam que se a gente não tem um ganha-ganha nessa relação, nessas relações que a gente tem, não faz sentido. Isso vale para franqueado, isso vale para fornecedor, isso vale para agências, para todo mundo que de alguma maneira faz parte desse ecossistema. Então, a forma que a gente se relaciona com as pessoas tem muita transparência, tem muito ganha-ganha, tem muito cuidado. Eu acho que isso fez com que a gente tivesse tanto sucesso ao longo desses 47 anos. Então, acho que esse é um ponto bastante importante, que tem muito a ver com a cultura e com o DNA das pessoas que estão lá dentro. E a gente fica muito feliz de ser benchmark, né? Tem muita gente que nos procura para saber como é que a gente construiu essa rede de franqueados ao longo do tempo. Em agosto, a gente estivemos com os franqueados na convenção em Florianópolis. E é muito legal você ver todo o projeto acontecendo de uma maneira natural, que é a sucessão, que são os pais que começaram a franquia lá no começo, há 47 anos atrás, passando para os filhos e netos a gestão da franquia. E é um processo extremamente rigoroso, né? Então, eles precisam passar uma prova, precisam mostrar que estão aptos a assumir as franquias. Então, acho que veio numa construção de negócio muito sofisticada mesmo, que é essa gestão da franquia, e ela funciona muito bem, são mais de 4.000 lojas, né? A venda direta, que acontece através dos franqueados, e é realmente uma relação muito próxima. Então, a gente vai para o campo, está o tempo todo com eles, tem uma parte de gestão de pessoas, de estoque, de vendas, que é muito colaborativa, né? A gente não entrega só na mão deles, a gente ajuda para que, de fato, eles consigam operar a loja no nível de excelência que a gente imagina. E aí a relação é muito recíproca, né? Eles também são super parceiros, eles me alimentam em produto, me alimentam em comunicação, o que tem dado certo, o que a gente precisa fazer adicional ao que a gente está fazendo. Então é realmente uma troca, é uma relação
muito forte e, sem sombra de dúvida, fazem muito parte desse sucesso todo que a gente tem tido. Bom, falamos bastante de Brasil, eu queria falar um pouquinho de mercado externo, né? Como é que vocês se posicionam, no que vocês estão de olho e quais são as diferenças entre vender para fora do que vender para dentro do país, né? Legal, a gente tem muito claro na estratégia que o Brasil é o foco, né? Isso é bem importante, a gente atua muito fortemente no grupo, vem crescendo muito, vem construindo bastante consistência e ainda tem um foco muito grande porque o mercado ele ainda é muito pulverizado. Né? Então tem bastante oportunidade no Brasil. A gente atua hoje em outros países, sim, mas com menor presença. E estamos fortemente agora com a marca Truss, que é uma das nossas marcas de cabelo também nos Estados Unidos, que vem performando super bem. A gente está na Colômbia com a marca Boticário, fazendo um trabalho também bastante robusto. Portugal, também outro mercado para a gente bem relevante, mas o nosso foco ainda é Brasil por decisão estratégica mesmo. E a diferença, eu acho que no final a gente precisa conhecer e dominar o consumidor, seja onde estivermos. Então, a partir do momento que a gente entende o comportamento desse consumidor, a gente consegue adaptar tanto o produto quanto comunicação, e esse é o segredo, é você conseguir ser relevante e fazer parte dessa jornada de cada um desses consumidores. Eu diria que tem bastante coisa em comum entre o consumidor, né, quando a gente fala o consumidor da Colômbia, o consumidor que está em Portugal também, mas tem adaptações e a gente entendendo isso, depois conseguir fazer dessa maneira bastante orgânica junto a todos esses países. Tem adaptação de produto? Tem adaptação de produto, tem porque a gente entende, vou dar um exemplo aqui, né, mas assim, qual que é o cheiro da fragrância que mais performa fora versus Brasil, né? É mais lasting, é mais explosão, é mais doce, é menos doce. Então esse é o estudo de mercado que a gente faz e a partir disso a gente adequa a realidade local para que a gente, obviamente, tenha uma performance melhor com os consumidores. Uhum. E falando em estudo de mercado, você mesma comentou que vocês adoram conversar com os franqueados, com os consumidores, ouvir deles, né? Eu queria entender um pouco mais como é que funciona a área de pesquisa e desenvolvimento de vocês, né, para conseguir fazer essas adaptações, conseguir pegar esse pulso do consumidor e como é que isso se integra com a experiência do consumidor e marketing. Não, muito legal. Acho que tem de novo, né, a parte toda de tecnologia nos ajudou bastante nessa construção do que seria esse hub de informação que a gente tem dos consumidores. Isso acontece de várias formas, né? Eu não tenho uma única fonte de informação. Então, eu tenho desde todos os campos que a gente faz, porque é o olho no olho, né? Sentir o consumidor, tá na loja, entender aonde ele vai, por que ele não compra, por que ele compra. Então, tem uma coisa que a gente não abre mão, que é né, gastando sola de sapato, como diz o Arthur. Além disso, o que a gente veio construindo ao longo do tempo foi uma escuta muito ativa, isso veio através de redes sociais, e aí as Martechs nos ajudaram muito, né? Há 5 anos atrás a gente começou nessa construção de como é que eu vou conseguir ouvir tudo que está sendo falado de cabelo no mercado. Não é na minha rede social, é no mercado, de uma maneira geral. Então hoje eu domino muito tudo que estão falando em todas as categorias. Isso me faz entender quais são os temas que estão acontecendo. Isso me alimenta na construção de produto. Então, vem de fora para dentro essa expertise que é real time. Então, se eu quiser hoje entrar e ver que tipo de conteúdo de cabelo eu coloco na rede social, eu tenho, porque eu já sei o que as pessoas estão falando. Então, essa é uma outra fonte. Tem uma outra fonte que são pesquisas, e aí essas pesquisas estão sendo feitas de forma cada vez mais diferentes, né? Então, antes a gente faz 2 pesquisas por ano. Não existe mais isso. Hoje a AI nos ajuda também a entender o consumidor sintético pela AI e o consumidor. Então, a gente une essas 2 informações e daí tem um diagnóstico. Como assim consumidor sintético? É porque AI, hoje você constrói uma persona e depois uma persona AI, né? Uhum. E aí você vai testar o que seria os agentes, né? Entendi. Através dos agentes. Então, assim, é um nível de sofisticação, gente, que a gente tem hoje enorme. E aí a gente captura, então, essa coisa mais explodida dessa persona que a gente criou através de inteligência artificial. Então, a gente consegue fazer pesquisas mais rápidas, mais baratas e bastante eficiente, porque é o retrato realmente da sociedade, né? A gente faz uma explosão do que seria uma pesquisa qualitativa que no passado a gente fazia com os nossos consumidores. Então, a união disso tudo está dentro de um hub, e aí a gente pode pesquisar no momento que a gente quiser
absolutamente todas as informações. A partir disso eu crio produto, eu crio comunicação, eu crio experiência em loja, eu crio diferenciação vou dar um exemplo, de planograma de loja. Então, eu deveria mudar a categoria de perfumaria com cabelos? Hoje eu consigo claramente ver isso pelo comportamento do consumidor na loja, que eu já também consigo entender através de AI essa leitura mais sofisticada do que acontece com ele na loja, enquanto ele navega na loja. Por que ele não comprou? A gente já consegue entender com mais profundidade. E a nossa força de venda, quando ela está na loja oferecendo, então o Igor entra na loja e procura um produto. Ela tem na mão dela toda a informação do Igor, então ela sabe qual foi a última compra que você fez, o que você gosta, quanto tempo faz que você comprou. Então ela consegue te ofertar uma cesta de produto muito mais robusta, porque ela tem todos os seus dados. Personalizada também. Extremamente personalizada. Então, o atendimento personalizado, seja na loja ou através do CRM, né? Então, do programa de fidelidade, que pra gente é extremamente relevante, ele tá cada vez mais sofisticado mesmo, personalizado, com mais assertividade. Então, a gente consegue construir essa visão de lifetime value, né? Que é o LTV que a gente chama, de uma maneira muito mais poderosa. Quem são os clientes mais fiéis, né? E, por exemplo, já sei se o cliente que entra através da categoria de infantil é o mais rentável ou menos rentável. Hoje a gente já consegue detectar esse tipo de informação, né? Antes era uma coisa mais no feeling, com alguns dados. Hoje a gente já consegue entender de uma maneira muito mais interessante. E você estava falando das informações que te ajudam a determinar uma ação em PDV, te ajuda a determinar o fluxo na loja e tal, e eu ia falar assim, te ajuda a produzir o maior unboxing, segundo o Guinness Book of Records, né, que foi uma ação que foi também muito baseada em social listening, né, que vocês fizeram para lançar um produto novo. Você quer comentar um pouquinho dessa ativação, por favor? Acho que, dando um passo para trás e falando de como foi construído, né, pra gente chegar nesse unboxing, acho que teve um pensamento por trás, que é como é que se cria produto hoje em dia, né, que eu acho que é muito legal de falar. A gente no passado demorava, em média, 2 anos, né, para criar uma perfumaria. E o mundo mudou, as coisas, a forma que a gente oferta o produto, que a gente consegue reagir, é uma maneira muito diferente. Hoje eu consigo produzir um produto em 1 mês e colocar na prateleira. E tem um case legal, que é esse case de Egeu, que ele nasceu efetivamente da comunidade, de fora para dentro. Então, claro que tem produtos que eu tô lá com o meu time pensando, olhando o mercado, entendendo o que a gente precisa trazer de inovação, tal. Essa ainda é uma fórmula que funciona muito bem. Mas a gente conseguir criar com a comunidade, entregar o que a comunidade está querendo, é fantástico. De novo, através de toda essa tecnologia que está a serviço dessa mudança comportamental. Então, a gente estava numa plataforma e começou a ouvir. Eles começaram a falar sobre melancia. A gente falou, gente, tem alguma coisa interessante aí. Tem alguma coisa rolando com essa melancia. Então, a melancia começou a bombar. E aí a gente foi provocando. Então, tem um olhar também do time conseguir capturar rapidamente o que está acontecendo e provocar. Então, a gente começou a provocar. Tá bom, resumo da ópera, a gente entendeu que, tínhamos que lançar uma fragrância de melancia. Conseguimos fazer isso em 1 mês. Jogamos no e-commerce. Porque é legal também, você testa no canal, vê se traciona e depois você leva para os outros canais. Então, também testar é bacana. Não adianta você produzir uma quantidade gigantesca, colocar em loja se você não tem tanta certeza, né? Porque você está criando também de um jeito diferente. Tracionou, a gente colocou na loja. Bom, no e-commerce acabou em 4 dias. Virou uma febre, o Egeu Melancia, depois veio o Egeu Banana. E aí a gente colocou nas lojas, venda direta, e o negócio explodiu. E entendendo o que a gente tinha construído com a comunidade, a gente falou, então vamos fazer um unboxing com a comunidade. E aí, numa convenção com os franqueados, ano passado, a gente lançou o unboxing com influenciador, a comunidade que nos ajudou a criar, franqueados, colaborador, no mesmo momento. Então, tinha gente no Brasil inteiro recebendo o produto e abrindo na mesma hora. E com auditoria, fisicamente conectado. E tava super conectado, a gente tava lá com um telão. E o Guinness estava lá para comprovar. O Guinness estava lá, tinha uma auditoria extremamente séria. E assim, acho que foi um momento de carreira muito curioso, muito bacana. Mas acho que esse lugar da gente conseguir
engajar as pessoas de uma forma diferente, né? As pessoas querem participar. Acho que esse é o grande ponto, né? Elas não querem mais receber o produto ou a comunicação top-down. Ela quer estar engajada na construção, ela quer ser ouvida. Fazer parte e se sentir parte. Fazer parte e se sentir parte. Eu acho que isso que a gente vem construindo, tanto em produto quanto comunicação, que é construir a partir deles. Construir a partir das dores, construir a partir dos pensamentos, das conversas que as pessoas querem ter, e não o que eu, como marca, quero falar. Acho que essa mudança é uma mudança bastante estruturante, né, de como a gente vem fazendo isso ao longo do tempo. É interessante você falar disso, de ouvir o que as pessoas querem. O que as pessoas não querem, né? A gente teve recentemente a lei que proíbe teste de cosméticos em animais, que é uma demanda das pessoas há muito tempo, não é novidade, já era um tema que mobilizava inclusive vocês, né? Eu queria que vocês comentassem sobre isso e o que mais as pessoas não querem, que já é sabido, né? E que né, vocês escutam, mas vocês sabem que esse caminho aqui não dá mais. Legal. Acho que o tema de sustentabilidade, o tema de conscientização, né, de forma geral, seja para sustentabilidade, né, numa perspectiva mais de meio ambiente, seja social, né, o tema de diversidade, é um tema que não tem como, vocês estão ou não estão, né, ou vocês fazem ou não fazem. Isso é pano de fundo da estratégia, né, tá intrínseco no nosso negócio. 47 anos atrás, quando foi criado o Boticário, foi criada a fundação. Então isso é uma visão, é uma estratégia, não é uma temática se a gente vai entrar ou não vai entrar. Então o teste animal, que agora virou lei, a gente já não faz há 25 anos, né, então acho que são exemplos de consciência de uma empresa que sabe que precisa ir muito além da venda de produto, né? Então é uma questão realmente muito mais profunda. E acho que o consumidor está muito mais sensível, está muito mais consciente e está exigindo isso das empresas, né? Não tem mais negociação. A empresa precisa corresponder à expectativa de um consumidor que sabe muito mais sobre qualquer tema, né? Não é mais a gente que ensina, ele está muito mais curioso, ele tem muito mais informação, tem muito mais acesso e vai cobrar, né? Para o bem ou para o mal, ele vai cobrar e as empresas vão estar preparadas para isso. Esse eu acho que é um ponto. Sob a perspectiva de o que ele não quer de uma marca, aí a minha visão, ele não quer coisa que não seja verdade. Ele quer coisa que seja genuíno, que tenha verdade. Então não adianta uma marca surfar uma onda e depois fazer alguma outra coisa que seja, né, antagônica. Então a verdade, a transparência, a atitude genuína e aí a consistência disso é o que eu acho que os consumidores estão esperando de uma marca. Então, sim, né, as pessoas falam, nossa, como tá difícil fazer comunicação, porque qualquer coisa existe cancelamento e tal. Eu concordo, mas por outro lado, eu acho que quando a marca tem consistência, tem verdade, transparência, dificilmente ela vai ter alguma questão de cancelamento aqui. O consumidor não é bobo, ele tá acompanhando essa marca e ele tá exigindo o básico, né, que é a consistência, a verdade e tudo mais. E aí, dentro disso, o que a gente veio fazendo ao longo do tempo, já conectando com o tema de Boticário, de comunicação, né? Eu acho que a gente vem acertando nesse lugar de verdade, que é uma comunicação mais próxima e mais se envolvendo mais com os dilemas sociais. Então, quando a gente vai para uma campanha de Dia das Mães, é claro que naquele momento eu tô vendendo o Dia das Mães, tem produto na loja, eu vou mostrar o produto, eu vou fazer a comunicação do produto. Mas uma marca como a nossa, né, que tá aqui na liderança desse mercado tão grande, tão importante, tão relevante para o mundo, tá dentro da casa das pessoas, dá para fazer um filme só da venda do próximo perfume. Então a gente tem a gente abre um espaço e investe na mídia em uma peça onde ela vai fazer as pessoas pararem para refletir, né? Então, tem um filme que eu particularmente gosto muito, né, que a gente fez, que foi o Tormenta, que ele traz a relação da mãe com a filha adolescente, que é um recorte que ninguém falava. E a gente sabe que é um recorte muito difícil, né? Eu ainda não cheguei nesse lugar, minha filha mais velha tem 11 anos, mas quando a gente foi estudar de novo, quando a gente foi ouvir as pessoas, então por isso que eu falo que é uma conexão onde a gente constrói de fora para dentro, parecia muito forte, que essa turbulência da adolescente, né? Fui adolescente e sei que é uma fase complexa.
Então a gente trouxe esse tema e é um filme onde tem briga, né? É onde tem turbulência, mas no final é um olhar positivo. E a gente coloca uma campanha dessa, e tem que ter coragem para colocar uma campanha dessa, e o feedback que a gente tem das pessoas é fantástico. A gente começou a ouvir que a gente estava fazendo com que as mães voltassem a se relacionar com seus filhos. Bonito. Uma marca chegar num lugar desse, de conseguir ajudar, a gente não tem nenhuma pretensão de resolver, mas conseguir ajudar a gerar reflexão, a fazer com que as pessoas se conectem, é um pouco do que a gente acredita que a gente tem obrigação de fazer pelo tamanho da empresa, pela, né, nossa importância no país. Então, é muito legal você estar à frente de marcas que podem fazer isso dessa forma, sabe? Mas tem que ter coragem, né? Porque é mais fácil fazer o feijão com arroz ali e falar, olha, esse aqui é meu perfume, essa aqui é minha maquiagem, né? Mas é exatamente esse o ponto, né? O consumidor não espera só isso de uma marca como a nossa, né? Tô falando pela marca Boticário, pela marca Eudora. Eles querem mais, né? Eles querem entender o que tá por trás dessa marca. Qual é o ponto de vista? O que ela enxerga? O que ela enxerga de mundo? Qual a contribuição que ela acha que ela tem que ter no mundo? Como eu me conecto com essa marca. Como eu me conecto onde com a essa... gente onde se a gente se conecta. Então, É. quando eu falo, voltando à primeira pergunta, né, que você fez, por que vocês têm, né, construído, ou por que você acha que vocês estão construindo esse lugar? Porque é um mercado, por mais que o contexto, né, ele tem competidores e o mercado, ele, né, cresce mais ou cresce menos, tal. Se você tem uma marca que se conectou genuinamente, dificilmente esse consumidor vai deixar ou vai largar essa marca num contexto onde ele precisa fazer escolhas. Com certeza ele vai lembrar que essa marca esteve com ele nos momentos importantes da jornada, né? E aí que entra a parte de construção forte de marca, que vai muito além da venda do produto. E Renata, você falou da Tormenta, né, que foi essa campanha que é praticamente um curta-metragem, né, podia estar disputando o Festival de Gramado, coisas assim, é super dramático, emocional mesmo, como você falou. E pelo lado da arte, vocês têm sido audaciosos nesse sentido, né, corajosos nesse sentido, e pelo lado da ciência também, né, e a gente tem uma campanha super forte também feita junto à Gut, que foi uma estratégia real, com impacto real, que é a Pesquise Meu Corpo, né, que ganhou um leão em Cannes de Sustainable Goals, né, Sustainable Development Goals, que é conectado às metas da ONU, né, de sustentabilidade. E eu queria que você comentasse, mas antes a gente vai ver um vídeo que explica do que se trata essa campanha. Vamos lá? Vamos lá. Ao longo da vida de uma mulher, muita gente pesquisa o nosso corpo. O tamanho dele. Se mudou. Pesquisam como meu corpo era. O que vem dele. Pesquisam partes do nosso corpo. E se envelheceu. Mas sabe o que pesquisam muito pouco? O corpo de todas as mulheres na ciência. É fato. O corpo mais buscado é o menos estudado. Então eu faço um convite. Pesquise meu corpo do jeito certo. Grupo Boticário apresenta o Centro de Pesquisa da Mulher. Uma iniciativa que estuda o corpo feminino nas suas diferentes fases para entregar beleza em cada uma delas. Pesquise meu corpo. Caramba. Uma campanha institucional, né, do Grupo Boticário e que Exato. tem consequências reais. Conta um pouco pra gente. Não, antes de falar da campanha, eu queria falar de onde surgiu o centro, né? Então, no nosso planejamento estratégico de categorias, onde a gente define as categorias que a gente vai atuar, em um pensamento mais de longo prazo, a gente começou a discutir que uma empresa de beleza, né, que tem como objetivo levar autoestima, entregar produto com alta performance para as mulheres, não pode ficar num lugar só da estética. Porque a beleza, no final, ela é de dentro para fora, né? A gente precisa entender a beleza de forma bastante holística aqui e completa.
Então, a gente entendeu que a gente precisava dar um passo além nos nossos estudos, então, com uma visão muito sobre como é que a ciência pode nos ajudar a entender profundamente o impacto que os ciclos femininos têm na nossa aparência, né? Então, não adianta eu desenvolver um creme legal para a pele se eu não tenho o domínio do que acontece na pele de uma menina, de uma adolescente de 15 anos e também de uma mulher que está entrando na menopausa. Então, criar o centro foi mais um passo que a gente deu, e aí há vários parceiros, o primeiro parceiro que está com a gente é o Einstein, para estudar profundamente o que acontece com as mulheres em cada fase do ciclo de vida, né? E é realmente uma disrupção, né? Porque geralmente as pessoas falam, mas isso vai ser estudado por uma empresa de beleza? Sim, porque eu estou desenvolvendo produtos que precisam ter performance para essas mulheres, então eu preciso dominar a mulher. E aí, vocês viram as estatísticas, elas gritam, né? A gente tem muito pouco conhecimento, né, sobre menopausa, sobre puberdade, e a gente entendeu que a gente precisava realmente ir de forma mais profunda. E aí, a partir disso, a gente desenvolveu a campanha, que foi a campanha para o lançamento do centro, que é para as pessoas entenderem a importância da gente ter muito mais estudos do que a gente tem hoje disponível. É um tema onde a gente entra fortemente também para quebrar tabu, né? Porque até pouco tempo atrás não se falava em menopausa, não se falava, eu brincava assim, gente, não é possível que a minha filha de 11 anos vai ter que esconder o absorvente quando ela foi no banheiro na escola, né? Depois do século XXI, no momento que a gente está de discussão, a gente ainda não poder falar de menstruação. Então, a gente entende que esse lugar, né, do grupo é conseguir ir avançando, quebrando os tabus e principalmente trazendo a ciência para nos ajudar a criar os melhores produtos com a melhor performance e não só isso, conteúdo. Então, eu preciso ajudar, quando eu falo sobre campanhas, eu estou ajudando as pessoas a criarem consciência sobre algum tema, né? Então, é uma tríade, não é só entregar o produto que vai servir para menopausa, mas eu também preciso falar sobre a menopausa, né? Porque tem muita mulher que ainda... A gente foi ver, né, numa dessas entrevistas que a gente fez, as mulheres falavam, eu comecei a tomar antidepressivo porque eu tava esquisita e eu tava achando que eu tava entrando em depressão. E no final ela tava entrando na menopausa. Então, olha o tamanho da oportunidade e da responsabilidade que as marcas têm de ajudar essa mulher nessa fase de vida. Uhum. Renata, a gente percebe, né, por meio dessas campanhas, né, algumas que a gente comentou aqui, que a comunicação dentro do Grupo Boticário, ela contribui de fato para mexer nos ponteiros de negócio. Né? Totalmente. Eu queria saber como que isso se desenvolveu. Foi estratégico desde sempre? Foi uma coisa que foi sendo construída com muitas mãos? Como é que é isso? Não, acho que primeiro, para mim, né, não existe marca e negócio, né? A marca está a serviço da construção de um negócio maior. Acho que o Arthur e o Miguel, desde o começo da construção do Boticário, sempre entenderam que marca sustentável é marca forte, que se conecta com as pessoas, que tem conversa, que tem conexão. Então, o marketing sempre foi um motor de crescimento da empresa, historicamente. Claro que a gente, ao longo do tempo, foi mudando formas, porque o consumidor muda. Então, esses exemplos que eu dei, que são mais recentes, porque a gente entendeu que a gente precisava se conectar de formas diferentes, né? Então, a relevância da construção de marca sempre existiu. O que a gente veio fazendo é mudando um pouco a forma ao longo do tempo e para se aproximar cada vez de um consumidor que também muda. Acho que esse é o grande ponto. E a gente vê claramente, por todos os KPIs de marca e de negócio, que essas duas coisas andam juntas, né? Então, a gente fechou, falando um pouco do ano de 2024, 35 bilhões, 19% de crescimento, uma marca de 47 anos, né? Um grupo que tem, como vocês sabem, a gente cresce acima do mercado, com vários competidores, então é um contexto bastante desafiador, né? Com competidores, mercado bastante pulverizado, e a gente vem conseguindo índices de negócio e de marca muito robustos. Então, não é uma coisa sem a outra, uma coisa anda sozinha aqui, um negócio sustentável, perene, vem através de uma marca forte que se conecta com as pessoas. Então, essa discussão, ela acontece, o nível de investimento, ou se precisa ou não, ela não existe. Essa discussão não existe dentro do Boticário, do grupo, né? A gente precisa continuar investindo fortemente, achando os espaços dessas conversas, se sofisticando, trazendo o pensamento de inovação, tanto em produto, quanto no P&D, quanto nos canais também, né? Não falo só de marca aqui, mas
Eu falo que todo mundo constrói marca, né? Então, quando você tem a pessoa que está lá atendendo a loja do Boticário, ela se relaciona com o consumidor, ela está construindo marca. Não adianta eu ter um produto maravilhoso, uma comunicação espetacular, se o consumidor não é bem cuidado dentro da loja. Então, a gente enxerga a marca de uma maneira muito mais ampla. Mas sim, o marketing, né, na sua essência, a comunicação, o produto, é a tangibilização de um negócio que vem dando certo. Então, acho que os números, né... Quando a gente olha, obviamente, share, né, share de mercado, avanço em share de mercado em todas as categorias, os KPIs de marca mais amada há 6 anos, marca preferida para se presentear há 3 anos. Então, a gente tem vários assets de marca muito fortes e que a gente fica muito feliz porque isso vem do consumidor. Então, eu sempre falo dos prêmios, obviamente a gente adora reconhecimento, o prêmio é fantástico, mas hoje o nosso maior prêmio é o nosso consumidor amar a marca, preferir a marca, ir na loja e comprar a marca e conseguir ser feliz e realizado com ela. E aí o reconhecimento do mercado vem e a gente fica muito feliz, mas o nosso foco é o consumidor, e sempre será. Bom, a gente está numa temporada feminina e eu queria falar um pouquinho da sua trajetória, né? Quando você olha para trás, você imaginou que você chegaria onde você chegou? Porque a gente sabe que ser mulher e chegar numa posição como a sua, tendo ali, você já falou que tem filha, tendo uma maternidade aí no meio, muitas vezes é um caminho meio tortuoso, com vários nãos, com promoções que não chegam, com perguntas que fazem sobre a nossa vida pessoal que não são feitas para homens, enfim. Eu queria que você olhasse para trás e trouxesse para a gente como é que foi esse caminho. Legal, Rita. Talvez, acho que eu tive muito privilégio de encontrar pessoas que me ajudaram muito a caminhar, né, de ter essa jornada, uma jornada muito, muito bacana ao longo da minha carreira. Isso desde a minha família, dos meus pais, que sempre me incentivaram. Eu sou a única da família que não trabalho no negócio da família. Sempre optei por construir minha carreira, né, e sabia que eu gostava de empresa, de marketing, de produto, de pessoas. E eu venho construindo isso ao longo do tempo. Não acho que é uma jornada simples, né, fácil. Tem esses obstáculos, mas eu também busquei muito ser protagonista, assim. Acho que muito... Eu nunca quis terceirizar muito o tema da minha carreira, do que eu tinha que fazer. Eu sempre puxei muito para minha responsabilidade, seja ela qual for. Então, entender que eu precisava estar preparada, sempre muito preparada para o próximo passo, para mim foi uma das coisas que mais fez a diferença. Então, quando eu entrei no Pão de Açúcar e falava, putz, eu quero chegar ali, eu me preparava muito para chegar ali. E aí, quando as coisas acontecem dessa forma, eu acho que ouvi vários nãos, mas os nãos me fortaleceram ao longo do caminho. Né? O não, mas o não por quê? Acho que eu sempre fui muito questionadora nesse lugar de o que falta, o que eu preciso aprender. Entendi, então eu vou buscar. Então, também, acho que ir para um caminho onde você entende que a responsabilidade do desenvolvimento individual é o necessário e se cercar de pessoas que vão te agregar, para mim foi o jeito que eu enxerguei a minha trajetória na carreira. Então, a todo momento eu estava entendendo o que faltava para eu poder estudar, me dedicar e ir atrás, e também trazer pessoas que poderiam me complementar. Né? Então, eu tive muita sorte de achar pessoas bacanas ao longo da jornada que me trouxesse esse lado. Então, essa sensibilidade, essa agilidade de você ir costurando, de você ir se complementando. Putz, será que é mais um curso? Ou será que é mais um coaching? Ou será que é mais uma pessoa que conhece muito de um determinado assunto que vai poder me ajudar? E eu faço isso a vida inteira. Fiz muito na minha carreira, né? Cada cadeira que eu sentava era promovida, eu já estava olhando a cadeira seguinte. Né? Até escrevi um texto no LinkedIn sobre ambição, né? Porque às vezes as pessoas têm uma visão sobre a pessoa ambiciosa de um lado pejorativo, e pelo contrário, a ambição é um lugar muito legal de desenvolvimento, de te mover. Então eu sempre fui uma pessoa que olhava para frente e falava, se eu tô hoje na cadeira de gerente, eu preciso atuar como diretora. Se eu quero ser diretora, quais são as características que uma diretora tem que eu deveria desenvolver? Então eu não pensava na minha cadeira, eu nunca... Essa resposta assim, mas esse é o meu escopo. Não, eu queria fazer o escopo seguinte. Porque eu sei que eu ia estar pronta se a oportunidade chegasse. Então esse é um pouquinho, talvez um dos modelos
que eu acredito demais e falo isso pro meu time, que é não terceirize sua carreira. Se tem pessoas legais, mas não é seu chefe nem a empresa que vai fazer isso por você. Seja você, né, o líder dessa trajetória. E também tenho um marido muito parceiro, então falando sobre vida pessoal, que sempre foi assim, a gente sempre dividiu as responsabilidades no desenvolvimento, na criação das meninas. Então eu também tenho o privilégio de ter alguém que está lá em casa quando eu estou viajando e vice-versa, quando ele está viajando eu também, né, me esforço para estar no lugar lá com as meninas. Então acho que essa divisão também me ajuda bastante a conseguir estar com tranquilidade exercendo uma coisa que me deixa muito realizada, onde eu sou muito feliz, que é no meu trabalho. Mas você precisa criar, porque ninguém vai criar para você, né? Acho que, eu me lembro, né, no começo, quando as meninas nasceram, o meu combinado, na época com o Fernando, era, então, eu tenho uma carreira, você tem a sua carreira e a gente vai construir isso junto. E esse negócio precisa ser equilibrado, porque senão não vai dar certo, porque eu não vou abrir mão, né, da minha carreira, você também não vai, e a gente precisa andar juntos aqui. E é fácil? Não, nem um pouco. Fiquei uma semana fora, né, viajo bastante, a trabalho, e claro que fico longe delas, mas eu acho maneiras. Então, tô lá em Curitiba, vou muito pra Curitiba, ligo, faço a lição de casa com elas. E aí, no final de semana é delas. Então, acho que hoje eu cheguei num lugar de menos sofrimento. Vai ter, sempre vai ter, porque é a escolha que a gente que a gente faz. E tem gente que parou de trabalhar e que tenha também, né, as suas escolhas aqui. Ou não dá pra gente fazer nenhum tipo de julgamento de nenhum dos modelos. É achar o melhor modelo para cada um. E dentro desse modelo, você buscar ter menos carga de sofrimento, porque vai ter em todos eles. E acho que hoje eu diria que eu tô num lugar mais interessante, que minhas filhas valorizando, entendem que o trabalho é importante para mim e me apoiam. O marido, tenho meu pai e minha mãe que também estão muito próximos. Mas é uma equação que você tem que sofrer menos. Acho que esse é o lugar que você tem que chegar, né, Não é fácil, não tô romantizando nada, mas são escolhas, a gente tem que estar feliz com os trade-offs que a gente faz e seguir a vida. Mas quando você tem essa rede, fica mais fácil poder escolher, né? Fica mais fácil, né? Exatamente. Inclusive, o Boticário, enfim, acho que com também uma boa integração entre as lideranças, lá vocês têm uma política de diversidade, equidade e inclusão bacana, né? Tem uns números interessantes que acho que 40% das diretorias são femininas, né? 56% das lideranças são mulheres. Sim, 70% da liderança é feminina. 70% da liderança feminina. E acho que tem um lugar legal, você trouxe esse ponto, a gente tem a licença parental universal, que é a licença paternidade de 4 meses, obrigatória para os homens. Então, quando a gente fala sobre consciência social, é isso. Então, você tem um momento que é o nascimento de um filho, né, a mulher está em casa, a gente sabe o que é, né, ter um filho, o trabalho que dá, e o vínculo que você cria nesse momento, né, do nascimento. Então, isso a gente fez, tem mais de 3 anos, foi muito legal, porque a gente inspirou outras empresas a adotarem também. Foi tema de campanha, porque a gente entendeu que a gente precisava falar para as pessoas sobre isso, porque isso inspira outras empresas, e vem dando muito certo, né, acho que então não é algo que o pai possa escolher, ele tem que sair. É obrigatório. Uhum. É obrigatório. E isso é muito legal, porque serve inclusive para conscientizar mais os homens que estão dentro da empresa, né? Então quando ele sai, fica esse tempo fora, entende a dinâmica, quando ele volta e tem milhões de pessoas nas suas equipes, mulheres, ele consegue de uma maneira muito mais fácil entender o que significa uma licença. Mais empatia, né? Uhum. Então, de novo, né? Acho que as empresas e os líderes precisam ser corajosos, conscientes, para tomar as decisões que fazem sentido para as pessoas, para a empresa, para o negócio. E essas coisas estão interligadas, elas não estão separadas. E quando você tem uma licença paternidade igual à maternidade, ou muito parecida, você está passando uma mensagem de que é uma obrigação masculina, além do direito que ele tem de se conectar com o filho, e claro, obviamente a maioria dos homens quer, né, essa conexão, mas você está passando uma imagem social e cultural de que o cuidado não é só feminino, né? De forma alguma, o cuidado tem que ser dos dois, né? Uhum. Tem que ser dos dois, e a gente sabe que isso não é verdade, né, na maioria
dos casos. A gente tem evoluído muito, né? Eu vejo uma geração muito mais evoluída em termos de cuidado com as crianças, mas tem uma longa jornada pela frente. E aí tá na nossa mão fazer essa mudança, né? Pra tudo. Eu gostei da nossa conversa anterior à gravação aqui, que alguém que não é da equipe do Boticário lembrou dessa história. Porque o Boticário tem licença paternidade estendida. E a Renata veio com ênfase. Obrigatória. É justamente isso. Tem que tirar. É isso. Ô Renata, você falou muito dos benchmarks que o Boticário deixa para as outras empresas, né? Inclusive comunicando muito isso. E para as Pietras e Sofias, como é que é o nome do seu filho? Samuel. Pietras, Sofias e Samuéis. No futuro, que querem ter uma carreira, que querem, seja uma carreira executiva, mas que querem ter sucesso na sua profissão, qual mensagem que você deixaria? Eu diria assim, primeiro ponto, esforço, dedicação, estudo. As coisas não vão cair no colo, as pedras vão estar no caminho, mas se você sabe onde você quer chegar, se você se esforça, se dedica e entende que o caminho que você escolheu, você vai ter que fazer e ser o melhor naquilo, vai fazer toda a diferença. Tem um caso legal, né, até perguntando sobre carreira, eu no Caboré eu levei a Pietra pra ver, e eu costumo fazer isso, que é envolver as minhas filhas no meu trabalho. Foi a maneira que eu encontrei delas valorizarem e entenderem por que eu viajo, por que eu tô fora, por que eu tô, né, trabalhando bastante, e ver sentido naquilo. Então, sempre quando eu posso, eu levo, para elas poderem entender um pouco mais. E aí, teve um dia que eu voltei, eu tava em Curitiba, e a Sofia, minha mais nova, tava mais sensível. E eu contei essa história no Caboré, a Pietra subiu comigo no palco e tal, e contei essa história da Sofia. E ela chegou pra mim e falou que tava sentindo muito minha falta, que arrisco chorar aqui, mas vou tentar me manter. E ela falou que tava me sentindo muito minha falta, tá? Eu falei, filha, então vamos fazer o seguinte, na mesma hora eu falei, eu preciso resolver essa história, né, porque ela tá realmente sentida. Eu falei, vamos escolher um dia de manhã, que a mamãe não vai no trabalho, você não vai na escola, a gente pega um tempinho e a gente faz um programa só eu e você. Então assim, a escola inteira soube que ela ia fazer isso. Então são pequenas escolhas que dá pra ser feita. E foi muito curioso, porque eu falei assim, o que você quer fazer? Quando eu perguntei pra ela qual era a lista dela, a primeira era ir na loja do Boticário. Ai, meu Deus. E aí aquilo pra mim teve um peso muito importante, né? Eu deitei a cabeça no travesseiro e falei assim, putz, golaço, o plano tá dando certo, porque ela criou um vínculo com a marca. E se o meu trabalho tivesse, né, num lugar ruim pra ela, do peso da mãe que trabalha muito, o Boticário seria um problema. Seria uma escolha diferente. Seria uma escolha diferente. E ela, a primeira coisa que ela escolheu foi ir na loja do Boticário. Então, acho que tem, de novo, né? Ela simples, tem saudades, mas ela te entende e te ama. Isso, ela te entende, valoriza, gosta. Então, esse lugar, eu falo todo santo dia, depende de vocês. Vocês precisam arregaçar a manga, vocês precisam se dedicar, vocês precisam ser curiosas. Então, a gente, quando sai, quando viaja, quando tá junto, eu faço questão de explorar coisas diferentes. Não é um lugar só do... As minhas amigas brincam, putz, mas você... mas e o lazer? Eu falei, ela tem muito lazer. Mas tem aprendizado também, tem que trazer essa consciência para elas, para que elas cresçam sabendo que tá na mão delas fazer as escolhas, de novo no lugar de privilégio que elas têm, mas elas vão poder conseguir ter sucesso, mas vão ter que se esforçar. Vão ter que se esforçar. E elas têm exemplos dentro de casa, e eu fico muito feliz que elas valorizam isso. E, enfim. Bom, queria agradecer muitíssimo Renata Gomide, do Grupo Boticário. Muito obrigada por essa conversa, por contar sua história, por se abrir. Eu fiquei um pouquinho emocionada aqui também. Mas eu mãe acho é mãe, né? A gente dá conta, mas mãe é mãe. A gente lembra dos nossos exemplos e se coloca exatamente nesse lugar. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês, é um prazer enorme. Obrigado, Renata. Bom, eu queria agradecer você, então, que acompanhou mais uma conversa aqui do Talks e já te convidar para o próximo episódio que a gente está produzindo para vocês. Até a próxima.